Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 14, vamos até o 16. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podem assentar, amados irmãos. Tem um grupo bonito aqui de irmãos e irmãs, jovens, adolescentes, adultos, partindo para uma missão de curto prazo lá em Cachoeiro do Itapemirim. Estão deixando suas casas, se dispondo a poder servir a Deus. E João 3,16, que é o texto que resume melhor o Evangelho, é um pequeno evangelho dentro do Evangelho. Ele é um modelo de missão. Repare bem, tem 5 pontos aqui que dizem respeito à missão da igreja e que a gente encontra aqui como modelo de missão. O primeiro é aquele que envia. Deus enviou o que ele tinha de melhor, não foi? A igreja de Antioquia, certa vez, enviou 2 missionários. Sabe quem? Paulo e Barnabé. Enviou os melhores. É muito interessante. Deus envia, e é modelo para a igreja que também envia. E quem é que foi enviado? Jesus Cristo. Tinha alguém melhor do que Jesus para ser enviado? Não. E olha o Pai. O Pai propôs para o Filho a carreira de missionário. Aí eu pergunto, você como pai, você como mãe, que tal seu filho ser o missionário? Sei não, né? Melhor que fosse médico, melhor que fosse um empresário bem-sucedido, melhor que fosse um advogado, melhor que fosse um engenheiro, melhor que fosse, sabe, talvez uma outra carreira, missionário. Vocês já ouviram a expressão não, a palavra tiguera? Alguém aqui conhece o que tiguera significa? Levanta a mão. Pouquíssimas pessoas sabem o que tiguera. Tiguera é sempre restolho. Na roça, tiguera é o restolho. E quando se fala de animais, eles também costumam dizer que aquele animal fraquinho, miudinho, que come pouco, que não se desenvolveu muito. Certa vez na roça, um lavrador, um roceiro, digamos assim, que era crente, decidiu ofertar ao Senhor um dos seus porquinhos. Muitos porquinhos tinham nascido e ele olhou para eles, falou: um destes será do Senhor. E qual foi que ele escolheu? O tiguera, o mais miudinho de todos, aquele que não prometia muito. Esse vai ser do Senhor. O que aconteceu é que esse tiguera impressionou. Passou a perna nos outros, se tornou um porco gordo, grande, forte, bonitão. E aí ele se arrependeu de ofertar aquele e foi escolher um outro que não tinha se desenvolvido tanto. É triste isso, né? Quando para Deus o que separamos não é o melhor. Quando para Deus o que projetamos é o que sobra. São os tigueras da vida, da nossa existência. Algo que a gente mesmo despreza. Mas Deus não. Deus deu o que ele tinha de melhor. O único filho, o seu único filho, ele o entregou. Falei de 2 pontos do modelo de missão. O terceiro ponto seria: o que é que motivou a Deus a fazer o que fez? Qual é a motivação da missão? Vocês estão acompanhando aí? Pode colar, pode ler. Qual é a motivação? O amor. O amor. Mas não é qualquer amor, gente. Olha a expressão, como ela é forte aí. De tal maneira. De
tal maneira, é muito forte, a ponto de dar o que tinha de melhor em sacrifício. Este é o nosso Deus, que nos ama de tal maneira sacrificial, que é capaz de fazer um sacrifício tão absoluto, tão pleno, tão total. Que amor é esse? A gente só compreende esse amor de Deus olhando para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, desse Filho que foi dado. É ali que nós conhecemos o amor de Deus. É muito grande, é de tal maneira, é de tal magnitude. É extraordinário, é surpreendente, é chocante, nos constrange. Às vezes parece até bom demais para ser verdade. É assim que Deus nos ama? Bom, já vamos para o quarto ponto aqui. O primeiro, você lembra? Quem é que envia? Deus. Modelo para a igreja, para enviar, modelo para cada um de nós, para sempre consagrar a Deus o que há de melhor. Quem foi enviado? O que tinha de melhor, o Filho, ele é modelo. O que é que motivou a Deus a tal atitude de grandeza, de sacrifício? O seu amor. Amor por quem? Agora o quarto ponto. Quem é o público-alvo deste amor e desta missão? Quem? O mundo. Quando você lê lá o capítulo 1 de João, a gente vai entender melhor que mundo é esse. É um mundo que estava em trevas, que vai ver essa grande luz. Veja aqui, vamos para o capítulo 1 aqui? Abra aí, capítulo 1, versículo 10, para você dar uma olhada, para entender melhor que mundo é esse. O verbo que estava no princípio com Deus, o verbo que era Deus, por meio de quem tudo que foi feito se fez, ele, que era luz, veio e se tornou a luz do mundo. Este verbo, versículo 10, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo aqui é o mundo rebelde. O mundo aqui é o mundo de perdidos, é o mundo de pecadores. É o mundo completo, cheio de gente de toda espécie. É o mundo que volta as costas para Deus, que foi feito por Cristo, que foi feito por Ele, mas que não o reconheceu. É o mundo que está em trevas. É o mundo que segue o príncipe deste mundo. É o mundo de gente alheia a Deus, obscurecida de entendimento. São estas pessoas. Não é um grupo seleto de gente que Deus ama, porque é isso, porque é aquilo. Não, é o mundo todo, composto por gente de todo tipo, de todos os povos, tribos, línguas e nações, que é rebelde, que não o conheceu. É este mundo, é deste mundo, é nesse contexto de mundo. Esse é o alvo do amor de Deus. São a estes que Deus amou de tal maneira a ponto de dar o seu filho. E uma boa notícia para mim e para você é que se mundo é entendido como todos os pecadores, todos os perdidos, todos os iníquos, todas as pessoas alheias a Deus, se mundo é todo ser humano, então significa que esse amor de Deus de tal maneira é também por você. Você faz parte. Você também é alvo desse grande amor de Deus, desse sacrifício de Cristo. Ele deu, ele te ama, mas ele não te ama de qualquer maneira. Não é um amor qualquer, é um amor sacrificial. É um amor que é capaz de dar a própria vida para te salvar. Esse é o grande amor de Deus. Ninguém ama mais do que este que deu a sua própria vida por amor a você. Então esse é o público-alvo, o mundo. E qual é o meio da salvação?
Como é que se dá? Esse é o quinto ponto. Como é que se dá a salvação? Vocês não estão me ajudando muito hoje? Através da fé, não é? Está escrito aí. Pode acompanhar. Se você ainda não decorou esse versículo, eu vou dizer uma coisa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna é a bênção que Deus tem mediante a fé. Repare bem, uma única coisa é exigida, uma única ação Deus requer dos seres humanos. Uma única coisa é a fé. Voltemos ao... Por que eu li o 14, não foi? Eu não li o 14, só estou falando do 16. Por que eu li o 14? Qual é o contexto aqui? É Nicodemos. É um sacerdote que procura Jesus, que quer conhecer mais a Jesus, que quer conhecer a respeito do caminho da salvação, sobre como ser parte do reino de Deus. Versículo 14, vamos lá, capítulo 3, eu estava agora no 1, né? A gente tem que pular lá para o 3 de novo. Versículo 14. Jesus está falando com o sacerdote. Ele vai falar da cruz, mas ele vai usar aqui um paradigma da cruz. Bem conhecido desse sacerdote Nicodemos. Ele conhece muito bem o que está escrito em Números, capítulo 21. Quando o povo de Israel pecou contra Deus, quase que pela 1000ª vez, quando eles se rebelaram contra Deus, se revoltaram contra Deus, contra Moisés, murmurando, por que é que o Senhor nos tirou da terra do Egito? Lá tínhamos pelo menos uma comida mais saborosa, aqui estamos passando privações nesse deserto, até mesmo sede. Ah, que saudade do Egito. Ah, o Senhor nos trouxe aqui para morrermos. Por que é que o Senhor fez isso? Sabe, essas murmurações. Aí, tá lá, em Números capítulo 21. Deus ficou irado. Seu justo juízo se abateu sobre o povo. Uma maldição por conta do pecado do povo. Apareceram no deserto inúmeras serpentes brotando da areia que começaram a fazer as suas vítimas dentre aquele povo rebelde de Israel. Eles eram picados pelas serpentes e estavam morrendo um a um, e aquela praga de serpentes que agora se voltava contra o povo de Israel por conta da sua rebelião. E esse povo ficou assustado, esse povo, por conta da tragédia, das consequências do pecado, da mortandade que se abateu, se viram perdidos à mercê da morte, desta maldição do pecado, deste veneno da serpente, e clamaram por misericórdia, se arrependeram, pediram perdão, e Moisés orou a Deus, e aí veio um livramento. E a salvação que Deus ofereceu foi mediante algo muito inusitado. Faça uma serpente de bronze, pendure-a sobre uma estaca, eleve essa estaca com a serpente de bronze bem alto para todo mundo poder ver, e quem olhar para ela vai ser salvo, não é? Conhece a passagem. E aí, as pessoas que estavam ali sendo picadas à mercê da morte, daquela maldição, completamente perdidas, já feridas, de uma ferida mortal, que é a ferida do pecado, olharam para aquela provisão de salvação de Deus, para aquela serpente, e em olhando eles encontraram a salvação de Deus. Eles foram curados da sua ferida mortal. Este olhar
é o olhar de um moribundo. Esse olhar é o olhar de um perdido. Esse olhar é o olhar que bota a sua esperança naquilo que é o remédio que Deus propicia, naquilo que é uma solução da graça divina. Muito, muito bom e importante observar o paralelo aqui. Voltemos aqui para o versículo 14. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna, tenha a cura da maldição do pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. O filho do homem, versículo anterior, agora é retratado como o único filho de Deus. É este único filho de Deus que foi dado porque Deus amou a humanidade de tal maneira que ele deu para que ele fosse feito maldito em nosso lugar, porque escrito estava já registrado nas páginas do Antigo Testamento que malditos seriam todos os que fossem crucificados. E ele foi crucificado, se fez maldição, assumiu a nossa maldição, se fez pecado por nós. O justo, que nunca pecou, assumiu a nossa condição, assumiu a nossa maldição, assumiu os nossos pecados, carregou sobre si as nossas feridas, as nossas chagas, a nossa maldição, o nosso pecado. Tudo que era contra nós, ele carregou sobre si, ele foi crucificado, ele foi sacrificado, ele foi morto, ele foi levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha para ele, e esse olhar para ele é o ato que Deus espera de você. Não é um ato de uma pessoa grandiosa, não é um ato de uma pessoa poderosa, não é o ato e nenhuma grande realização. A grande realização, meus amados irmãos e irmãs, foi a de Cristo Jesus na cruz. Ele é o Salvador, ele pagou o preço, ele carregou sobre si, morreu, derramou o seu sangue, e pelas suas chagas, pelas suas feridas, é que nós, moribundos, nós perdidos, nós fracos, nós na nossa miséria somos sarados, porque pura e simplesmente, numa condição de perdidos, de pessoas condenadas, feridas, que clamam por misericórdia, olhamos para ele. Repare bem, olhe para a cruz, olhe para Jesus, ele é o Salvador, e você, nesse ato de olhar, não é uma obra, é a obra dele. Não é a tua grandeza, a grandeza desse olhar, é a grandeza dele. É você na sua pequenez, na sua miserabilidade, você completamente maltrapilho, você completamente miserável, pobre, cego, nu e perdido, como o cego de Jericó, clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a graça se manifesta salvadora, sara o ferido, e à medida que os caídos, os pecadores, os perdidos, os miseráveis pecadores, perdidos, condenados sob a maldição do pecado, olhavam para a serpente que Deus mandou ser levantada. Isto apontava para Cristo, e eles eram sarados. Todo aquele, quem quer que seja, que olhar. Esse ato de olhar é um ato de humildade, é um ato de reconhecimento da pecaminosidade, da sua miserabilidade. Um olhar é um ato também em si de arrependimento, de contrição, e que vê
a graça, que vê o amor, que vê a misericórdia, que vê a providência divina. Cristo é a providência divina para o perdão dos nossos pecados. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, o único nome dado entre todos os seres humanos, pelo qual importa que sejamos salvos. Olhe firmemente para Cristo, encontre nele o perdão, reconheça que é pelos seus pecados que ele precisou pagar esse preço, mas ele não economizou na sua demonstração de amor. O seu afeto não foi uma coisa da boca para fora, foi tremendo, e o meio de salvação é esse olhar para a obra de Cristo na cruz. Amém? Deus, o Pai, enviou o que tinha de melhor, o próprio Filho. Por amor, ele o fez. Um amor sem igual, extravagante, sacrificial. Deus e o Filho por nós, e aí, mediante a fé, esse olhar, que a gente tem vida eterna. Vida eterna aqui, meus irmãos e irmãs, não é vida infinita. Isso é pouco para definir vida eterna. Isso é só uma fração do que vida eterna significa. Vida eterna você pode ter aqui e agora. Tenha a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida eterna. Para essa vida com Deus. Deus habita em todos aqueles que creem nele. Você tem a vida eterna. Essa é a ideia da vida eterna. Você tem Deus, você tem comunhão, você foi reconectado com o Criador. Você tem a vida de Deus em você. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se deu, se entregou por mim. Isso é vida eterna. E você pode experimentá-la e deve experimentá-la aqui agora. Basta olhar para ele. E olhando para ele, você nasce de novo. Você nasce da água, como alguém vai ser batizado agora, mas você nasce do Espírito. Você recebe o Espírito de Deus, você é uma nova criatura. Cristo vive em você. Você já está com Cristo, já passou da morte para a vida. E por isso nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem mesmo a morte. Louvado seja Deus, esse é o plano redentor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o plano do Pai, é o plano do Filho, é o plano do Espírito Santo, e que toda essa passagem bendita e maravilhosa, todos esses princípios aqui possam ter encontrado guarida no coração de cada um de vocês, e vocês saibam que grande amor é esse, que grande salvação ele providenciou para nós, e a melhor coisa que a gente pode fazer é dizer: Senhor, eis-nos aqui, ou eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser como Jesus, e se eu sou um pai, uma mãe, eu quero para os meus filhos aquilo que o Senhor quis para o seu filho, e todos nós podemos ser missionários, hein? A começar pela nossa Jerusalém, pela nossa casa. Lembro do endemoniado gadareno, quando ele recebeu tamanha libertação de Jesus, aí ele quis seguir a Jesus. Jesus falou assim: olha, você vai me seguir de um outro jeito. Volta para a tua casa.
e seja um testemunho lá para os teus parentes e para todo o povo, para toda a tua vizinhança. Você está tendo um encontro com Deus aqui? Você está entendendo o Evangelho? O Senhor, você está olhando para Jesus? Você está encontrando a salvação no Cristo? Ele te envia. Vai para a tua casa. Seja luz ali. Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vamos, começando por Jerusalém, se estendendo para a Judéia, depois para Samaria e até os confins da terra. Alguns daqui estão indo para Cachoeiro do Itapemirim. Se tu uma bênção. Seja boca de Deus, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, que a graça de Deus seja sobre vocês, inunde seus corações e vocês sejam uma tremenda bênção, aqui e agora.